Pessoal, eu já dei o start aqui no início da gravação, tá? Vamos compartilhar nossa tela aqui, como a gente sempre faz nas nossas aulas. Então, pessoal, o bom aqui dessa turma, que essa UC aqui tem muitas aulas aqui, dá para a gente estender bastante aqui, né? O conteúdo, fazer análise bem calma, né? Vamos ver qual foi a última aula nossa aqui. Eu estava aqui fazendo as correções, tá? Eu já vi que o pessoal já começou a enviar o fórum, né? Já começou a enviar atividade aí, né? Eu já estava aqui corrigindo antes da gente iniciar a aula, tá? É, Última aula, a gente fez a análise da parte 2 aqui, ó, da atividade um, que são os pontos de força, né? Primeiro, é o cálculo, né? O cálculo para atividade, para pontos de iluminação, né? E depois a gente fez os cálculos para pontos de força, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente já pode já evoluir para atividade 2. Inclusive, é, a atividade um, ela assim, é a mais demorada porque a gente vai fazendo os cálculos com bastante calma, né, mostrando o critério de escolha, né, de áreas baseado nas áreas, né, se é maior ou menor que 6 metros quadrados, né, se for iluminação, aí você coloca a quantidade de potência ali, né, em volt ampere, se for para pontos de força, além da área, se ela for maior ou igual a 6 metros quadrados, ainda você faz a divisão ou por 5 metros, né? Calculando o perímetro, não a área, viu? O perímetro ou por 5 metros, se for dormitórios e salas, é, e se for cozinhas e similares, né? Banheiro, áreas molhadas aí, a gente faz a divisão do perímetro, né? A soma dos lados do ambiente por 3,5, tá? Então vamos lá, vamos para a atividade 2. Vamos lá na nossa pastinha de atividades. Ó, eu já tinha até criado a atividade um. E se não me falha a memória, a atividade 2 tem a ver com o arquitetônico aqui, tá? Vamos lá para a página lá de situação. Aqui, ó, situação de aprendizagem 2 e a folha de resposta da atividade 2, tá? Vamos pegar aqui, vamos baixar, vou baixar aqui. Eu vou apagar aqui esses. Porque eu estava dando aula de mecânica, por isso tem esses simuladores aqui de parquímetro aqui. Deixa eu baixar aqui a situação de aprendizagem, né, que é a SAP 2. E já abriu automático. Deixa eu fechar aqui. E cadê onde que foi parar? Aqui. Já vou baixar logo a folha. Tem o memorial exemplo, né, que é aquele que eu passei para atividade um. Inclusive, ele depende da planta arquitetônica um, né? A atividade 2, tá? Aqui, pessoal, essa orientação aqui é se a gente fosse fazer com escalímetro. Como o escalímetro ele é um equipamento, ele é mais caro do que uma régua simples aqui, então não faz sentido, ainda mais hoje em dia aí, a gente com AutoCAD, né, com esses programas, faz mais sentido nós focarmos aí no cálculo, né, já tendo aqui a planta, por isso que eu forneci essa com cotas e áreas, né, justamente por isso. Deixa eu fazer o download da pasta inteira, né, que vem com a folha de resposta. E deixa eu apagar aqui esse zip aqui do parquímetro. Ok. Antes disso, vamos fazer a folha da atividade 2.
Inclusive, a gente vai ser mais rápido essa análise aqui, porque a gente vai aproveitar o arquitetônico, né? A planta arquitetônica um, tá? Então, baixar SAP. Ok. Aí, copiou, mas não foi. Aí não tá aparecendo. Ah, agora foi. Tá travando aqui. Acho que é porque o sistema tá com pouca memória aqui. Vou ter que pagar algumas coisas. Deixa eu apagar aqui, já que eu já upei essas aulas aqui, deixa eu apagar isso aqui, tá? Deixar só isso daqui que eu vou precisar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou até pedir para extrair aqui, que aí extrai todos os documentos, né? Esses 4 documentos aqui. Então vamos lá. Então, o contexto um. Eu só ver uma coisa aqui, pessoal. SAP 01. Ah, é porque o 1 é 220/127 e o 2 é 380/220. Ok. Ok, vamos lá. É, Ah, lembrei aqui. É o seguinte, pessoal, da atividade 2 aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse parágrafo. É o seguinte, é o mesmo contexto da atividade um, só que agora, depois de feita É porque esse cálculo aqui, ó, tá vendo que ele fornece a planta, tanto o antigo, que aí você tinha que ir com escalímetro, quanto a folha de arquitetura um, né? A planta de arquitetônica um. Então, eu vou aproveitar já que o cálculo é o mesmo, tanto para atividade um quanto para 2, ó. Aqui é o mesmo, hein? Eu vou até copiar ela aqui, é porque eu salvei da última aula. Substituir, ok. Que entenda, pessoal, que esse cálculo, para eu descobrir, por exemplo, que no ambiente sala, né? No ambiente sala eu tenho que ter 400 volt-ampere, no ambiente cozinha 100, banheiro 100, né? Quartos 2, 160, quarto 1, 220, né? E, e as tomadas aqui, né? Para eu descobrir, o cálculo é o mesmo, né? É o cálculo que eu até passei esse tutorial para vocês aqui, ó, mostrando, e a gente fez o cálculo aqui na mão, né? Nas aulas passadas. Foram 2 aulas, uma para iluminação e outra para pontos de força, né? Do tipo geral, tá? O específico a gente já tem, né? Por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui esse chuveiro, né? Isso aqui é um ponto de força específico, ó. Eu tenho
né? Essa de 127 volts, que tem essa potência, esse modelo que tem a potência 5.500, né? E eu também tenho os dois modelos, um com a potência de 6.400 watts e outro de 7.500. Então ele é específico, né? Você vai colocar, além de um disjuntor apenas para esse circuito, vai ser um equipamento, é um único equipamento, tá, ok? Específico é isso, ele é específico. Já o geral tem que fazer todo aquele cálculo baseado na área, baseado no perímetro e por aí vai, tá? Então, vamos começar aqui, né? Então, agora é o mesmo desafio, né, da atividade um, só que agora é para a tensão de 380/220. Poderia estar escrito ao contrário aqui, por exemplo, né? Poderia estar, né? Deixa eu colocar uma cor, algo que se destaca aqui, um azul, né? Poderia estar escrito assim, ó, 220/380. Lembrando de aulas anteriores aqui, que sempre o menor é monofásico e o maior nível de tensão é tensão bifásica entre dois terminais, tá? Esse é o padrão, beleza. Agora aqui, ó, ele dá até um exemplo do que você tem que fazer. Ele, assim como lá na atividade um, ele já deu o exemplo aqui para a potência aqui do circuito de iluminação, né? Circuito um, iluminação, né? Aí dividido por 220 dá 4,5 amperes, tá? Então a gente vai fazer tanto para o de tomada, iluminação já está pronto, né? Que é o exemplo. Aí ele dimensiona condutores, né? Aqui ele dá até uma dica aqui, ó. Para essa tabela que ele está usando, né? A que eu vou usar aqui, talvez um pouco diferente aqui, mas essa é a tabela de referência, tá? Olha, o condutor de 1,5, que é a iluminação, tem a capacidade para circuitos monofásicos de 17,5 amperes. Para três condutores carregados, ou seja, trifásico, já a capacidade diminui um pouco, né? A capacidade de corrente máxima é de 15. E por aí vai, ó. Ele mostra de 2,5. Vocês estão vendo que tem dois aqui, ó. Esse 2,5. Esse aqui provavelmente é o PVC 70 e esse outro aqui é o XLPE, tá? Aí tem um de 6. Eu tô desconfiado aqui, pessoal, que esse daqui, ó, não são dois de 2. Eu tô achando que isso é um erro aqui. Esse daqui é de 4 milímetros, viu? Corrige aí, ó. Porque eu tô achando muito parecido com a tabela que eu tenho. Aí a tabela de fabricante. Essa daqui, ó, da Prysmian. Tô achando aqui, ó. Isso mesmo, ó, 4 milímetros quadrados, 32, 28. É isso mesmo, ó, tá errado aí. Ah, beleza. Então vocês têm que fazer todos esses cálculos para iluminação e para as tomadas aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer, vamos agora fazer para as tomadas aqui, já que já está pronto. O de, o de iluminação, tá? Então, ó, assim, isso aqui é só uma sugestão, tá, pessoal? Geralmente, como se diz, a Santíssima Trindade aí, é você ter um disjuntor geral lá na medição
Tô chutando aqui, ó. Se for monofásico de 60 amperes, seria, sei lá, M2. Tô chutando aqui, eu nem lembro de cabeça aqui, ó. Aí M2. Aí você vai lá para o quadro de distribuição aqui, ó. Aí você vai ter circuito um, iluminação. Circuito 2, tomadas de uso geral. Circuito 3, tomada de uso específico. Se for uma residência, provavelmente a maior probabilidade é que seja chuveiro. Mas pode ser além do chuveiro, ar-condicionado e por aí vai, tá? Então, essa orientação não quer dizer que você é obrigado a dividir em três circuitos, iluminação, tomada de uso geral e específico. Você pode dividir em mais aqui, tá? Vou até deixar esse esqueminha aqui. Tá, beleza. Eu já vou abrir aqui a NT 001 aqui, ó, da Equatorial, para a tabela 1. Olha, 220/380, tá? Pra gente. Então, os circuitos, os de tomada, né? A gente pode pegar aqui, ó. Eu tenho. Ó, até a gente no primeira atividade tinha colocado o 4.400, né? Hoje eu vou usar como exemplo esse chuveiro aqui. Vamos supor que o cliente vai colocar esse aqui, tá? Então, você vai ter uma medição, né? O, o circuito 1, o de iluminação, ele já. Deixa eu ver que disjuntor que ele colocou aqui. Circuito 1 a gente já tem. Aí, ó, foi 980, né? Já vamos desenhando aqui, né? Então, o ideal é eu pegar a potência de tudo aqui. Vamos fazer de novo aqui a potência de todas as tomadas aqui, tá bom? Vou colocar bem aqui embaixo aqui, viu? Mas vocês podem digitar, pode ir escrevendo aqui, imprimir, escrever aqui na folha, tá? Vamos pegar aqui, sala. Sala tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco tomadas, cinco de 100, né? Então, 500 volt-ampere mais o banheiro, né? Que é 100 volt-ampere. A cozinha, uma, duas, ó, três, lembra lá as primeiras três de 600, o que sobrar de 100, né? Então, 6 vezes 3, 18, 18 e 100, 900 aqui. Então, 1.900. Aí mais, né? Quarto um, Q1, né? Q1 a gente tem um, dois, três, quatro, 400, né? 400 volt-ampere, mais o quarto 2, né? Que é 300. Fala 300 volt-ampere aí. Relembrando aqui, ó. Então, ó, 500, né? 500 mais 100 mais 1.900
Mas eu coloquei assim separado para eu lembrar que o de iluminação já está aí na tela, né? Que é 980, que é o exemplo para vocês seguirem aí. É mais 400, né? Mais 300. Então, 3.200. Então, a gente tem, né? 3.200 de tomadas de uso geral, tá? Nós temos, eu coloquei no exercício um de 4.400. Vamos mudar hoje? Vamos pegar essa Space Power aqui, ó, Corona. Vamos pegar esse modelo aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, a estralando, ó. Quatro temperaturas, ou seja, desligado, né? A resistência, com a potência de 2.400 watts, com a potência de 5.100, né? E o pelar frango, né? 7.500 watts. Vou até modificar aqui, ó. Agora, dessa vez, a tomada de uso geral ou de uso específico. Aí lembrando, né, que como o fator de potência para circuito de iluminação ele é igual a 1, né? Então, tanto faz. Em volt ampere, em watts, é a mesma coisa, né? Então, ó, 7.500 watts, ou vamos pôr volt ampere, já que o fator de potência é igual a 1, tá? 7.500. Esse é bruto aqui, ó. Essa daqui, ó, parece até aquela nave Star Trek, né? Parece até que ela vai fazer dobra espacial aqui, ó. Vai fazer a dobra espacial no orçamento, né? Imagina tomar banho por muito tempo aí com um chuveiro com a potência dessa. Então, nós temos o que seria o circuito. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou sendo, vamos dizer assim, é, como é que eu posso dizer? Tradicional ou tradicionalista, né? Porque na maioria das residências, né, nas que tem o mínimo de consideração, é porque é o seguinte, pessoal, uma residência comum aí, pela potência ser baixa, geralmente não há necessidade de você contratar um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, né, para aprovar o projeto. Já começa por aí. O engenheiro civil, ele tem praticamente quase a mesma atribuição do eletrotécnico, relacionada à quantidade de carga, de potência. Esse que é o problema. Por exemplo, do mesmo jeito que eu acho que o engenheiro civil não deve mais se meter em assuntos da elétrica, eu não devo me meter em assuntos da engenharia civil, né? Embora assim como ele tem conhecimento de elétrica, eu tenho conhecimento de civil. Tem uma matéria lá na engenharia elétrica chama mecânica dos sólidos, né? Tem a mecânica dos solos e tem a mecânica dos sólidos, né? Basicamente elas são semelhantes, mas aí a dos sólidos, né, são objetos, né, figuras geométricas, na verdade, da geometria espacial, né? Que aí você vai utilizar para fazer sapatas, pilares e por aí vai, né? A gente calcula esforços mecânicos. Nós calculamos assim como o engenheiro civil calcula, só que eu não tenho atribuição para calcular um pilar, apesar de eu saber o cálculo, pelo menos o inicial, né? O cálculo básico ali de momento, né? Força de cisalhamento, eu sei. Isso lá no curso de engenharia elétrica tem. Mas eu não tenho atribuição para assinar uma RT de estruturas, né? Estruturas metálicas e tal, né? Mas, infelizmente, o engenheiro civil, né? O CREA ainda permite que ele assine, aí acontece coisas grotescas, igual eu ver tomada de 10 amperes, para chuveiro, né? Sendo que
tem que ser tampa cega, furo central, conector vago ou conector Sindel, né? O de cerâmica aí, né? Então, assim, eu já vi coisas assim grotescas, infelizmente, por não ter um profissional adequado para gerar aquele projeto ali, né? Essas casas populares aí da Caixa, é tudo desse jeito aí, tudo não tem o dedo no máximo de um eletricista ali montando, mas não tem um dedo de um eletrotécnico, não tem um dedo ali de um engenheiro eletricista, né? Infelizmente não tem. Aí acontece. Aí por que que eu tô sendo assim tradicional? Vou colocar só três circuitos: iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, né? Eu poderia separar muito mais, eu poderia colocar um circuito, né, para, por exemplo, aqui, para chuveiro, ou não, só para chuveiro não, isso eu tenho que pôr mesmo, né? Por exemplo, um disjuntor só para a sala, para as tomadas da sala, né? Tomada de uso geral da sala, um aqui para esse, né, só para esse banheiro aqui, né? O, o do banheiro é 600, viu? Foi mal, gente. E não é 100 não, é 600 volt-ampere, ó. Fiz o cálculo errado aqui, ó. Sem a iluminação, a tomada que é, deixa eu ver aqui, 6 vezes 3, 18, mais um, 19. Ah, então tem que somar aqui mais, ó. Então, ó, como eu só somei 100, então aqui tem mais 500, né? Então dá 3.700, foi mal. 3.700. Corrigi aqui, tá? Em vez de ser 100, né? É 600 aqui. Aí eu somei mais, como eu já tinha colocado 100, né? Coloquei 600. Ou 500, né? Ok. Então eu tô sendo assim tradicional, só para vocês entenderem. Tem casa aí de essas que eu falei aí da Caixa aí, que eu já vi, moço. Eu já vi. Tem só o disjuntor geral, né? Isso eu ainda esqueci de desenhar uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Ainda, ó, eu teria aqui ó, um geral aqui, ó, igual o geral lá da medição, e aí o quadro QDT, né? O quadro de distribuição terminal seria esse daqui, né? Daí vou ser tradicional, só colocar iluminação, né? Iluminação a gente já tem, inclusive, aí eu preciso saber da carga total, né? Por exemplo, os 980 da iluminação, né, que já está aqui, os 3.700 de tomada de uso geral, mais o chuveiro aqui, o específico que eu coloquei, que é o 7.500. Vamos ver a carga desse cliente aqui, tá? Então, ó, 7.500, que é a tomada de uso específico, mais, que é esse chuveiro aqui, né? Mais iluminação, que é 980, mais 3.700, que é a tomada de uso geral. Vou colocar num disjuntor apenas, tá? Dependendo da corrente, é bom a gente mudar, mas a vantagem, por que que essa aqui eu chamo de geral? Porque o chuveiro eu uso específico. Quando o chuveiro é ligado, se eu acoplar ele na temperatura, ó, ou quando eu ligar ele, ou ele vai consumir 2.400, ou ele consome 5.100, ou ele vai consumir o total, que é 7.500, né? Então, para a questão de carga, eu sempre
pego a potência máxima dele, né? A potência total, tá? E a tomada de uso geral, né? 3.700. Aí deu um total aqui, né? Então, esse quadro de distribuição aqui, né? Então, eu tenho um geral que vem lá da rua. Não sei se ela é monofase, bifase, trifase, vou saber agora. Eu vou ser monofásico, bifásico ou trifásico. E vou ter um geral também igual. E aqui eu tenho o nosso barramento aqui, né? O quadro. Aqui é a medição, né? A medição. Aí, ó, 12.000 deu, né, o total aqui, né? Vou colocar aqui em cima aqui, ó, a carga. Vou colocar aqui na frente. A carga desse quadro aqui, ó, é de 12.180 volt-ampere ou watts aqui, tá? Agora, ó, a gente olhando na tabela, página 33, a tabela 1 aí da Equatorial, ó, 220/380, né? Para essa carga aqui, ó, de 12.100, ele já recomenda que esse circuito seja trifásico, tá? Mas eu posso falar uma coisa aqui, a gente colocou um chuveiro de 7.000, né? Deixa eu olhar aqui de novo. 7.500, tá? Se a gente escolhesse o outro modelo aqui, ó, o de 5.000, o de 6.400, por exemplo, né? Isso ainda depende de qual temperatura você está utilizando. Eu geralmente utilizo no dia a dia aí, utilizo a menor temperatura. Quando eu utilizo ele é aquecendo, né? Então, aqui, ó, se eu fosse ser preciosista, eu seria trifásico. Mas uma residência comum aqui, ó, já tá vendo que ele não tem nem pelo menos essa nova tabela aqui da Equatorial, né? Ela é bem diferente lá da antiga aí da Enel, né? E da Celg. É, vamos até dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo que 127 volts eles colocam bifásico porque tem a vantagem, né? Quando você é bifásico de ter a tensão de 220, que aí diminui a bitola do cabo e tal, né? Mas se eu fosse seguir ao pé da letra aqui, ó, eu já seria trifásico, escolhendo o menor aqui, com certeza eu seria o monofásico, tá? Então, ó, deu 12.100. Eu, na qualidade de projetista aqui, escolheria o monofásico aqui, tá? Então, vou colocar o M3, que é esse terceiro aqui, ó. Então, se eu fosse escolher pela carga, ó, entre 12.000 e 20.000 aqui, eu já seria um trifásico de 40 amperes. Esse daqui vai ser um de 60 monofásico. Tem muita gente que colocaria o trifásico, porque aí tem a vantagem, né, de o serviço medido sair mais barato aí. Aí eu colocaria, né, faria a divisão aqui e a logística para instalar aqui, poderia uma tomada estar numa fase, estar na outra, eu teria que fazer o quadro de divisão de cargas aqui, né? Então, C1, iluminação, né? Aí deu 900, né? A gente utiliza essa fórmula aqui, né? A corrente vai ser a potência dividido pela tensão. O cálculo até já está feito aqui, né? A corrente.
deu 980 volt ampere dividido por 220 volts, até aqui já no deu 4,45 amperes, né? Deu 4,45 amperes. Aí você pega esse valor aqui, ó, e somaria, né, com mais 5, aí daria 9, né? Mais cinco amperes. Lembrando lá que é da NBR, né? 5410. Então, esse disjuntor aqui, ó, seria de 9,45. Como não tem de 9, então colocaria um disjuntor monofásico de 10 amperes aqui, ó. E aí, o condutor, eu escolho a partir dessa tabela aqui, ó, que estava errada aqui é o de 4 milímetros, tá? Aí, circuito de força, a iluminação poderia ser o de 1,5. Vamos deixar o de 1,5 aqui, né? Vamos ser. Então, 1,5, o condutor de 1,5 milímetros que suporta 17 para circuito monofásico, né? 17,5 amperes de capacidade de corrente. Então, o condutor suporta 17,5, o disjuntor suporta 10 e no final das contas a corrente é 4,55. Essa é a lógica que você faz. Aí agora, o circuito 2, que eu vou ser tradicional aqui, ó, a carga de 3.700, né, ó, geral. Então, vou pegar o 3.700 dividido por 220. Aí, 16, né? Aí, tomadas de uso geral. Corrente, né? Aí, ó, 3.700 volt-ampere em 220 volts. Aí dá uma corrente de aproximadamente 16,81 amperes, né? Mais 5 amperes, né? Mais 5 amperes da 5410, ó, deu, né? Mais 5 amperes deu seria um disjuntor de 21,81. Mas aí, o que que eu faço? Eu vou utilizar tem disjuntor, tem marca aí que tem de 22. Se não tem de 22, né? Que está mais para 22 que para 21, né? Então eu utilizaria um de 25, que é o mais próximo, ou 24. Se eu não me engano, eu já vi, ou foi 23 ou foi 24. Vou colocar aqui um disjuntor de 22 monofásico aqui, ó, 22 amperes, tá? O condutor, né? Como a corrente máxima aqui é de 16,81 aqui, né? E tem que ser a partir de 2,5. Tomadas não vai utilizar, a gente não utiliza condutor de 1,5, né? Nada de uso geral. Então vai ser um condutor de 2 milímetros, não, né? De 2,5, deixa eu ver, 24 amperes. De 2,5 aqui, que milímetros quadrados, que suporta, né, a corrente máxima de 24 amperes. Circuito 3, tomada de uso específico, ou ponto de força, né? De uso específico. Aí você pega, né, a potência lá do chuveiro, deixa eu lembrar aqui, é 7.500. Então, 7.500 watts, ou volt-ampere, né, dividido por 220 volts.
Aí deu 34. Sempre o dimensionamento tem que ser para maior potência, viu? Que aí vai dar maior corrente. Então, 7.500 volt-ampere em 220 volts monofásico deu aproximadamente 34,09 amperes. Aí a regra da 5410 mais 5 amperes para você dimensionar o disjuntor monofásico, né, a seco aí para baixa tensão, né? Então, mais 5 amperes, 39,09, né? Então, eu não tenho, ainda mais se deu esse valor. Eu colocaria o quê? Um disjuntor monofásico de 40, ou um de 41, já vi de 42 também, tá? Que eu tô me lembrando aqui de cabeça, dependendo do fabricante, né? Então você coloca um disjuntor de 40 amperes. Tá vendo que dependendo aqui, ó, você tá vendo que o cliente, o M2, né, o monofásico categoria 2 aqui, ó, só o geral dele já seria um geral de 40 amperes, viu? Então esse quadro aqui, ó, esse quadro total aqui, ó, ele tem a potência de 12.180 volt-ampere, né? E tem um disjuntor geral de 60, um para iluminação de 10 amperes, com condutor de 1,5, o 2 para tomadas de uso geral, com um disjuntor monofásico de 22 e o condutor de 2,5, e falta agora o condutor, ó, tá quase deixando passar batida aqui, ó, deu 34 aqui, né? O disjuntor de 40. Então é bom, né? Eu. A corrente deu 34, né? Mas vamos usar o de 6 milímetros aqui, né? Talvez até o de 10, mas o de 6 milímetros aqui já tá bom. Então, um, um cabo de 6 milímetros quadrados, né? Com a capacidade máxima de corrente de 41. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? 41 amperes para dois condutores carregados. Então, o I máximo, né? 41 amperes. Aí é assim que você vai dimensionar. Eu fiz o cálculo aqui já no rascunho aqui, né? Mas é assim que você vai dimensionar o para atividade 2, tá bom? É isso, deixa eu salvar aqui, né, para não perder. Porque na próxima aula a gente analisa o a atividade 3, né? Aí depois das outras aulas a gente aproveita para tirar dúvida, é, sei lá, alguma dica aí de AutoCAD, e por aí vai, né? O que vocês quiserem. Aproveitando que, se eu não me engano, são 13 aulas de. Que aí vai dar, ó, a gente está A gente está hoje gravando a nossa quinta aula, né? Já fazendo atividade. Você viu que a atividade 2 foi rápida, porque é a mesma planta arquitetônica, e aí já na quinta aula aqui, ó, na quinta de 13, a gente já fechou com a atividade 2, né? Então, na sexta aula, a gente analisa a atividade 3. Acredito que não deva levar mais que essa aula. Então, da sétima até a 13ª, a gente está livre aí para a gente é, analisar outros pontos aí relevantes para projetos elétricos. Até a gente pode voltar em algumas outras questões, beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, ó, o John tá aí, o Wanderson. Eu acho que o áudio de vocês não tá liberado aqui.
Ó, o áudio tá aberto aí, galera. Beleza? Aí, Wanderson, John. Vocês entenderam aí o tanto que é simples aí o cálculo? Tem alguma dúvida aí? Não? Então tá, pessoal. Ô, John. E aí? Beleza? Ô, Não é beleza, tô assim, escutando agora. os cálculos aí são bem complexos, né? Você tem que Não, é porque praticar mais assim, aí para poder eles pegar são as manhas. trabalhosos, né? Eles são trabalhosos, principalmente aqui, ó, na hora, é, quando você vem aqui, ó, se você for fazer na mão, demora mesmo, ó, principalmente que a gente aproveitou, por que que a atividade 2 foi rápida aqui? A gente aproveitou o que? O dimensionamento de carga de iluminação e de tomadas aqui, né? É o mesmo arquitetônico, por isso que eu aproveitei essa planta. Vou até salvar aqui. Então, assim, eles têm uma certa complexidade, mas é mesmo trabalho braçal mesmo. Por isso que o pessoal utiliza, né, o Q-Illumine, o CAD-Proj, o Proelétrica, porque para você fazer no mercado aí, né, de trabalho, as construtoras aí, né, não dá para o pessoal fazer cálculo aí de estruturas, né, cálculo elétrico, ar-condicionado aí, refrigeração, né, fazer na mão, porque senão demora uma eternidade e daí esses projetos não saem. Mas Tranquilo. assim, a gente Tô pode ir praticando aí. revisando nas outras aulas aí, tá bom? Ok. Obrigado. Então, pessoal, já vou parar aqui a gravação, aproveitar aqui, já deixar renderizando, né? Fiquem com Deus e até nossa próxima web aula aqui, tá?